Graça e paz, amados e diletos irmãos. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, eu comecei uma série de estudo acerca das promessas de Deus. Hoje eu quero vos falar acerca da promessa do batismo no Espírito Santo. E como texto, eu gostaria de chamar a vossa atenção para o livro de João, capítulo 7, versículo de número 38, onde está escrito assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Recapitulando, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Senhor, perante a Tua presença. Quero, meu Deus, pedir uma unção, uma porção gloriosa do Teu Espírito Santo, Pai, para ministrar a Tua palavra, para falar, Senhor, acerca das promessas da vinda, da manifestação do Espírito Santo no seio da Tua igreja. Este, Pai, é o meu pedido, em nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, quero chamar a vossa atenção para algo muito importante para a vida do cristão. É a promessa do batismo no Espírito Santo. A palavra de Deus, ele é viva, é real. Se nós lermos o livro de Atos do Apóstolo, os seus primeiros capítulos, nós encontraremos as últimas palavras do Senhor Jesus para os seus discípulos. Ele prometendo a respeito do batismo no Espírito Santo. Ele dizendo para a sua igreja, determinando que a igreja permanecesse em Jerusalém, que permanecesse em Jerusalém, que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Atos do Apóstolo, capítulo 1, versículo 4. Ele diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que estavam com Jesus, que havia reunido com Cristo, perguntaram para ele, dizendo se ele iria restaurar o templo, o reino de Israel. E ele disse: para vocês não é importante isso, não pertence a vocês saber disso. Não pertence a vocês saber o tempo ou a estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O que importa a cada um de vocês é saber que vocês vão receber a virtude do Espírito, a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês. Então vocês serão minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus pronunciando estas últimas palavras, a Bíblia nos conta que ele foi levado aos céus.
Ele foi arrebatado por uma nuvem de anjos que levaram ele às alturas, para as nuvens dos céus, ocultando Jesus dos olhos dos seus discípulos. E hoje eu quero vos falar acerca desta promessa do Senhor Jesus. Eu quero vos falar, amados irmãos, que a promessa, ele tem um alcance muito grande. Muitas pessoas acham que o batismo com o Espírito Santo foi só para o período da igreja do primeiro século. Portanto, amados, eu vou chamar a vossa atenção sobre este grande acontecimento. Talvez eu não estarei gravando somente um áudio, mas talvez eu tenha que gravar 2 ou 3 ou 4 áudios falando sobre esta promessa. O batismo no Espírito Santo é uma outra bendita promessa que acompanha aqueles que são pertencentes a Cristo, que já pertence a Cristo. É uma promessa atual para nós, para os nossos dias. Essa promessa não ficou restrita ao passado. A promessa diz respeito a todos quanto já desfruta a salvação mediante a entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Todos aqueles que desfrutam a salvação mediante a ação direta do Espírito Santo. Portanto, amados, é uma dádiva de Deus. E ele não está restrito somente para a igreja do primeiro século. Senão, o apóstolo Pedro não estaria dizendo no livro do Atos do Apóstolo, no capítulo de número 2, e o versículo 38, o 37, as pessoas interrogam a Pedro dizendo, perguntando a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos, para alcançar esta dádiva? E o apóstolo disse, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos, e tudo quanto está longe e tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Perceberam, amados, que a promessa, então, ele não ficou restrito somente aos cristãos do primeiro século. Ele é uma dádiva de Deus para todos aqueles que aceitaram a Cristo por meio do Evangelho de Cristo, que se receberam uma nova vida, uma nova transformação. Portanto, devemos buscar a presença do Espírito Santo. Ela é uma dádiva do alto, que traz abundância de alegria ao coração daquele que o recebe. Quem recebe a presença do Espírito Santo, ele recebe conforto para seu coração. O Espírito Santo é o próprio poder divino para que os crentes, ou seja, os servos de Cristo, venham dar testemunho das grandes maravilhas de Deus
em favor dos homens. Portanto, devemos buscar a presença do Espírito Santo, buscar a realização dessa promessa celestial. Precisamos abundar nessa promessa, precisamos desejar, almejar ser revestido. Não somente almejar, mas é uma necessidade da própria igreja. É uma necessidade da igreja ser revestido pelo poder do alto. Aqueles que são salvos e ainda não alcançaram esta promessa, precisa urgentemente buscar a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo você só recebe quando você abre seu coração, quando você abre a sua alma para ser revestido pelo poder do alto. O Espírito Santo não é invasor, ele é educado. Mas o Senhor Jesus, ele prometeu que todos seriam revestidos do poder do alto quando o Espírito Santo descer sobre vocês, disse ele. Vamos ver algumas promessas reveladas no Antigo Testamento. Quando o apóstolo Pedro, no dia do Pentecoste, fez um discurso, o apóstolo Pedro, ele reportou-se ao profeta Joel para anunciar que a maravilhosa experiência que estava ocorrendo naquele exato momento era o cumprimento do que fora predito no Antigo Testamento. Joel 2, versículo 28 até o versículo 32, onde Joel profetizava a manifestação, o derramamento do Espírito Santo, que o Espírito Santo viria sobre a igreja, encheria o corpo de Cristo com a presença inefável e gloriosa. Também o profeta Isaías, amados irmãos, Isaías também fez menção ao mesmo derramamento e mostrou, mediante o emprego de algumas metáforas, o resultado que a presença do Espírito Santo produziria dentro de cada cristão, de cada homens e mulheres que se convertesse ao Senhor Jesus. Basta lermos o livro de Isaías, capítulo 32, versículo 15, ou também o capítulo 44, versículo 3. Quero vos chamar a atenção para este grande evento, este grande acontecimento, como ocorreu o batismo com o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que, cumprindo o seu dia do Pentecoste, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. E a palavra de Deus diz que de repente veio dos céus um som, como de um vento veemente e impetuoso. E de repente a casa, o cenáculo onde eles estavam reunidos, encheu aquele lugar. Aquele lugar foi revestido. Aquele vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que eles estavam assentados. Talvez você pergunte, presbítero, para me receber o batismo com o Espírito Santo, eu devo estar orando de joelho? A palavra de Deus não diz nada sobre isso. A palavra de Deus diz que os discípulos estavam assentados. Então, se eles estavam assentados, eles não estavam ajoelhados.
nem tampouco estava prostrado, ele estava sentado. Então o Espírito Santo, ele enche você. Você pode estar sentado, pode estar em pé, caminhando, andando, de joelho, prostrado. O Espírito Santo pode te encher no momento que lhe apraz. E a Bíblia diz que fora vista pelos discípulos línguas repartidas como que de fogo. E estas línguas pousaram sobre cada um deles. Eles tiveram uma visão extraordinária. E quando isto ocorreu, todos eles foram revestidos, foram cheios do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo encheu a vida desse cristão, desses servos do Senhor, eles começaram a falar em outras línguas. Línguas que o próprio Espírito Santo concedia que eles falassem. Eles começaram a falar em línguas que eles não conheciam, mas que talvez era conhecido para alguns habitantes, porque a Bíblia diz: em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo dos céus. E estas pessoas que habitavam em Jerusalém correndo, aquela voz, juntou-se uma grande multidão. E esta multidão estava confusa, porque cada um deles ouvia falar em suas próprias línguas. As pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, eles falaram línguas que eram estranhas para eles. Mas os habitantes que habitavam em Jerusalém, que falavam em outras línguas, eles compreendiam. Eles ficaram pasmos, eles ficaram maravilhados, pois, dizendo uns aos outros: pois, o que é isso? Esses não são galileus? Eles não são homens indoutos? Mas todos eles estão falando, pois como os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos. Esses galileus, eles falavam a língua dos medas, dos elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, e Judéias e Capadócios, Pontos e Ásias, e Frígias e Panfilas, a língua dos egípcios e partes da Líbia, junto a Cirenes, inclusive a língua dos forasteiros, que eram os romanos, tanto judeus, até a língua dos árabes. Eles ficaram maravilhados porque os galileus eram homens indoutos, eram homens incultos. Eles tinham uma linguagem de pescadores, eles não tinham estudo, eles eram homens de trabalho, de pesca, eles viviam da pesca. E de repente, os habitantes de Jerusalém começam a ouvir a mensagem de Deus nas suas próprias línguas. E eles ficaram maravilhados com isso. Amados, embora a obra do Espírito Santo seja perceptível nos tempos antigos e em várias atividades descritas nas Escrituras, não houve na história de Israel nenhum derramamento geral como previsto pelos profetas para os últimos dias. Mas ocorreu logo após
a morte do Senhor Jesus, logo após o Senhor Jesus ter sido levado por uma nuvem de anjos no dia do Pentecoste. No dia do Pentecoste isso ocorreu. Ocorreu dentro da igreja do Senhor Jesus. O Espírito Santo vem, antes da vinda de Jesus, ele vinha apenas sobre poucas pessoas, enchendo-as a fim de lhe dar poder para serviço ou mesmo para ser profeta. Mas no dia do Pentecoste, a casa onde eles estavam reunidos foi revestido pelo poder do alto. E só agora na presença da era da Igreja de Cristo, também conhecido como a dispensação do Espírito Santo, cumpre-se por toda parte o derramamento do Espírito Santo, cumprindo sim as promessas bíblicas. Esse derramamento que os crentes do Antigo Testamento não puderam experimentar com a mesma intensidade que ocorreu aqui no dia do Pentecoste. Nós agora podemos desfrutar, amados irmãos. Somos de fato privilegiados, amado. É um privilégio que nós temos. Eu não consigo falar de tão emocionado que eu fico. Mas recebemos o privilégio, amados irmãos, em relação aos demais cristãos da antiguidade. Fomos contemplados com a presença gloriosa do Espírito Santo. E hoje nós podemos ser revestidos com o poder do alto. Você, meu irmão, minha irmã que me ouve, nesse instante, pode ser impactado com o poder do alto. O Espírito Santo pode descer sobre sua vida e te encher, pois você é vaso escolhido por Deus. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago para vocês neste dia de hoje, falando sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo. Amanhã eu estarei dando continuidade falando sobre a promessa, o cumprimento da promessa em um novo testamento, em uma nova aliança, onde fala sobre as promessas no dia do Pentecoste, o cumprimento da promessa no dia do Pentecoste. Que Deus ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, te glorificando, Senhor, te louvando, te dando graça, meu Deus, pela tua benevolência, pelo teu amor, pela tua graça inefável, pela presença gloriosa do teu Espírito Santo em nossa vida. Pois somos, ó Deus, bem-aventurado pelo Senhor ter derramado o teu Espírito Santo no dia do Pentecoste e continuar enchendo a tua igreja com o poder inefável, com o poder de glória, que hoje podemos, ó Deus, falar a língua dos anjos por meio da fé. Ó Deus amado, te glorifico, te louvo, te dou graça, Senhor, e te peço, Pai, reveste este meu irmão, esta minha irmã,
que busca a presença, de seres, Senhor, revestido com o poder do alto, pois é um privilégio para cada um de nós sermos impactados pelo poder do Teu Espírito Santo. Oh, glória! Eu te glorifico, Pai, te louvo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.